Meu nome é Genivaldo. Tenho 66 anos e sou filho desta pequena cidade chamada Sombra, no interior seco do Ceará. Aqui, o vento levanta poeira e carrega segredos que poucos têm coragem de contar. Nasci, cresci e pretendo morrer aqui. Mas antes disso, preciso contar uma história que está presa na alma desta terra. Uma história que poucos ousam revelar. A maldição de Perpétua. Toda cidade pequena tem sua lenda. Algum fantasma para assustar as crianças e manter as pessoas em ordem. Mas o que temos aqui é diferente. Não é só história para causar medo. É uma maldição viva. Um peso que ronda as casas. Uma sombra que nunca some. Essa sombra tem nome, Perpétua. Meu avô, Zé Raimundo, homem de fala mansa e olhar cansado, me contou pela primeira vez, numa noite quente de janeiro, quando eu tinha 8 anos. Ele me chamou para sentar na varanda de casa, onde o lampião tremeluzia e as sombras dançavam nas paredes de barro. Mascando fumo, ele olhou sério e disse: Genivaldo, nunca olhe nos olhos dela. Se olhar, corre sem olhar para trás. Perguntei quem era ela, e ele apontou para o mato perto do açude. Lá mora o que não devia andar por aqui. Aquela noite foi longa, cheia de pesadelos. O medo ficou comigo. Perpétua chegou à Sombra em 1935. Ninguém sabe de onde veio. Dizem que numa noite sem lua, vestida de preto, com um véu cobrindo o rosto, carregava uma mala velha de madeira, marcada pelo tempo e por segredos que ninguém ousa contar. Quem a viu jurou que ela não tocava o chão, parecia flutuar, uma sombra que arrastava aquele baú com um som seco e arrepiante. Ela construiu seu casebre perto do açude, uma casinha de pau a pique, com porta trancada e janelas fechadas. Saía só para atender aqueles que tinham coragem de pedir sua ajuda. Parteira, benzedeira, rezadeira, tudo ao mesmo tempo. Mas Perpétua não era como as outras. Suas palavras soavam diferentes. Um latim estranho escapava de seus lábios e suas rezas misturavam fogo e sangue. Ela amarrava fitas pretas nas árvores tortas, enterrava garrafas nas porteiras das casas vizinhas. Tudo tinha um preço, mas não dinheiro. Era promessa. Quem prometia, vivia. Quem quebrava, pagava caro. Conta-se que Severino Brandão, o coronel da vila, homem de posses e pouca paciência, perdeu 3 filhos antes de chamar Perpétua. Ela passou a noite inteira em sua casa, queimando ervas, rezando em latim, cuspindo cachaça no fogo. Quando o filho nasceu forte e saudável, Severino prometeu repartir suas terras com os pobres, promessa feita em voz baixa, olhos fechados, mas dias depois não cumpriu. O menino ficou doente, febre alta e morreu. O coronel foi encontrado morto no terreiro, olhos arregalados para o céu e boca cheia de formigas. Depois disso, ninguém mais duvidou da maldição. Minha mãe me dizia que Perpétua falava com as almas, que seu casebre se iluminava à noite com velas que não se consumiam e sombras que se mexiam por dentro das paredes. Quando ela morreu, se é que morreu, foi deitada numa rede, com um véu no rosto e mala ao lado. Trancaram a casa com pregos e deixaram tudo como estava. Dias depois, a porta foi arrombada e não havia nada lá dentro. Nem corpo, nem véu, nem mala. Só marcas de passos no chão de barro que levavam para o mato fechado. Desde então, quem mora em Sombra jura que vê Perpétua à beira do açude, na estrada de terra, na porta de quem esqueceu promessa. Sempre de véu, sempre com a mala velha, sempre chamando. Alguns dizem que dentro da mala ela carrega os pecados e dívidas das pessoas que cruzam seu caminho. Eu mesmo a vi uma vez, numa noite de 1983. Voltava de uma festa na vila, pedalando minha bicicleta pela estrada de terra quando tudo ficou estranho. O silêncio era pesado, o mato parado, nem cigarra cantava. De repente ela surgiu à minha frente, parada, véu cobrindo o rosto, mala encostada no pé. Meu sangue gelou, e por mais que tentasse pedalar, a bicicleta parecia presa ao chão. Ela levantou a mão e apontou para mim. Juro que ouvi meu nome vindo de dentro do véu, como um chamado, uma sentença. Fechei os olhos, rezei as orações que sabia. Quando abri, ela havia sumido, só restava poeira no ar. Cheguei em casa exausto, minha mãe me trancou com rezas e defumou o quarto com arruda. Passei dias com febre alta e pesadelos, e foi assim que entendi o peso daquela maldição. Desde então, todo ano acendo vela para Perpétua no terreiro da minha casa, uma promessa que fiz para não ser chamado de volta. Quem quebra a promessa desaparece ou pior, se transforma em sombra como ela. Por isso deixo essa história para quem quiser ouvir. Em Sombra, não se brinca com o que não se entende. A maldição de Perpétua está viva e ela não esquece. Quem chama Perpétua, cedo ou tarde é chamado também. E eu vou manter minha promessa até o fim, porque viver com medo é ruim,
mas morrer devendo para a Perpétua é pior. Depois de todos esses anos vivendo sob o peso da maldição de Perpétua, ainda sinto o frio na espinha ao lembrar do que aconteceu naquela noite que mudou minha vida para sempre. A maldição de Perpétua não é apenas uma lenda para assustar crianças ou um conto para turistas. É algo real, que vive e respira nas ruas de barro, nas noites silenciosas e que, para quem conhece, não deixa espaço para dúvidas. Depois que ela chegou, nada foi igual. Lembro que na minha juventude, ouvi tantas histórias sobre aquela mulher de véu negro, a mala antiga sempre ao lado, carregando não bens materiais, mas pecados, dívidas e promessas quebradas. Diziam que ela podia tirar a vida ou algo pior, a alma, a esperança, o futuro, e que se você cruzasse seu caminho, deveria fugir sem olhar para trás, porque seu olhar era capaz de congelar a alma dos vivos. Anos atrás, quando perdi meu avô, Zé Raimundo, entendi de verdade o alcance dessa maldição. Ele sempre fora homem de poucas palavras, mas quando conversava sobre Perpétua, a voz baixava e o olhar ficava distante. Desapareceu numa noite de vento forte, deixando para trás só seu chapéu pendurado numa árvore perto do açude. Nunca o encontramos e até hoje acreditamos que a sombra dela o levou. Minha própria família foi marcada por essa maldição. Meu pai ficou doente, como se um peso invisível esmagasse seu peito. E minha mãe rezava todas as noites, fazendo oferendas para afastar o mal. Eu cresci ouvindo seus avisos, suas histórias sussurradas no escuro, e me prometi que jamais provocaria Perpétua, que nunca quebraria as promessas feitas a ela. Mas a vida, como sempre, não respeita promessas feitas em medo e silêncio. Foi numa noite sem lua que Perpétua me apareceu pela última vez. Eu já era homem feito, com família e responsabilidades, mas nada me preparou para aquele encontro. Voltava da feira na cidade vizinha, pedalando devagar pela estrada de terra, quando a escuridão pareceu se fechar ao meu redor. O silêncio era absoluto, pesado demais para ser natural. Então ela surgiu à minha frente, a mulher de véu negro com a mala ao lado, parada na beira do açude. Meu coração acelerou e o medo tomou conta de mim. Não havia palavra, só aquele olhar invisível, mas que queimava como fogo no meu peito. Senti que meu destino estava traçado, que o preço da maldição chegara para ser pago. Não havia fuga nem oração capaz de salvar quem enfrenta Perpétua sem promessa cumprida. Depois daquela noite, minha vida mudou para sempre. Doente e desesperado, procurei benzedeiras, rezadeiras e todos que pudessem ajudar. Fiz oferendas no terreiro de casa, acendi velas e rezei até a voz sumir. Aos poucos meu corpo recuperou as forças, mas a sombra de Perpétua nunca me abandonou. Ainda sinto seus passos no silêncio da noite. Ouço seu sussurro entre o vento que passa pelas árvores secas. Não foi só comigo. Vizinhos, amigos, parentes, muitos aqui carregam as marcas dessa maldição. A história de Antônio, o jovem arrogante que ousou desafiar a maldição entrando no mato à noite para provar que era mentira, é um exemplo que todos conhecem. Encontraram sua bicicleta caída, mas dele nunca mais souberam. Dizem que hoje ele vaga com Perpétua, preso àquela sombra eterna, parte da maldição que nunca descansa. Sombra nunca mais foi a mesma depois que Perpétua chegou. As pessoas aprenderam a respeitar o que não entendem, a não quebrar promessas, a não olhar para o que deve ficar no escuro. Porque quem faz isso sabe. A maldição é real, e seu castigo é pior que a morte. Hoje, quando caminho pela estrada perto do açude, sinto um arrepio que não passa. Sei que, em algum lugar nas sombras, ela está lá, esperando, carregando sua mala, pronta para cobrar quem ousar desafiar o destino traçado. Por isso deixo aqui minha história como aviso, para que ninguém mais tenha que pagar o preço que paguei. Se algum dia você passar por sombra e ouvir o som das vozes que o vento traz, ou se sentir o olhar de alguém que você não pode ver, corra. Corra sem olhar para trás, porque a sombra de Perpétua é longa e ela nunca esquece. Viver com esse medo é difícil, mas pior ainda é esquecer que algumas promessas nunca devem ser quebradas.